Então, pessoal, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo a aula. Então, sejam bem-vindos à aula 10 do curso sobre a obra A Nascente. Então, nós estamos na parte 2 e hoje nós vamos finalizá-la, trabalhando os capítulos 13, 14 e 15. Nós tivemos uma semana de folga, né, do curso. Espero que vocês tenham podido recuperar ali as gravações, assistir o que não tinha sido assistido. E então, vamos lá para trabalhar esse finalzinho da parte 2 que mostra um pouco como é que será que o Peter Keating vai terminar a parte 2? Como o Rourke vai terminar a parte 2? Será que vai ser parecido com o final da parte um ou diferente? Quais são as perspectivas? Então, todas essas perguntas a gente vai refletir nessa aula. Então, no final do capítulo 12, nós vimos o julgamento do Rourke. Então, o que que acontece? Qual que é o resultado do julgamento? O Rourke, ele perde o processo, né? Ele tinha sido, entre aspas, vítima, tinha sido acionado na justiça pelo, pelo Hopton Stoddard, né? O dono. Então, ele perde o processo e o tribunal condena o Rourke a pagar todos os custos da reforma do templo. E finalmente o templo ele vai ser renomeado, ele vai ser convertido em um lar, chamado Lar Stoddard para crianças subnormais. Então aquela obra-prima que o Rourke tinha pensado para exaltar o espírito humano, ela se torna uma destinação ao quê, né? Um monumento a quê? A negação do ideal, um símbolo do quê? De uma rendição à mediocridade. É um lar das crianças subnormais, ou seja, não são as crianças superdotadas, são as crianças de nível inferior, as crianças que, então, não, dentro daquela sociedade, não têm a capacidade, né? Então, isso não passa é uma mutilação ideológica. Então, tudo que era aquele tempo que deveria trazer um elemento de transcendência, de força, de individualidade, ele é corrompido por forças que justamente odeiam esses valores, por pessoas que odeiam esses valores. E ele vai ser preservado. Ele vai ser preservado para quê? Para ser justamente uma forma de humilhação para o Rourke, uma humilhação moral. Ele vai ficar existindo para ser um instrumento e um símbolo, um monumento do que de tudo que o Rourke critica, condena e odeia, né? A gente pode usar esse verbo também. E o Rourke ele decide não apelar dessa decisão judicial, né? E por quê? Por que que ele não apela? Porque, na verdade, o produto, o que que vai sair dessa obra reformada, não tem nada a ver com a essência que ele pensou. Então, não fazia sentido ele lutar por alguma coisa que não fazia mais nenhum sentido para ele, né? Ele não, na verdade, ele não sente que ele perde o templo. Ele não reconhece mais aquela estrutura como uma estrutura que que ele concebeu. Então, com certeza ele deve ter ficado triste, né? Afinal, ele. A gente teve uma discussão no final do capítulo 12 se ele sabia do plano ou se não, se ele suspeitava, mas no final das contas, o templo foi criado, teve uma vida curta, teve um efeito positivo desde a perspectiva de chamar atenção para a obra do Rourke, mas depois gerou todo esse processo e tudo mais. Como a gente viu no capítulo 12, as pessoas chamou a atenção de algumas pessoas, mas infelizmente foi tudo tão rápido que agora já não tem mais significado nenhum para ele. Passada essa pequena introdução no capítulo 13, nós vamos para o texto da Dominique, que é quando ela escreve para o Banner, na coluna que ela tinha, que era chamada A Sua Casa, onde ela faz um depoimento que tem um tom muito forte de acusação de hipocrisia, né? Então o Alva Scarrett, o editor, ele tenta dissuadir a Dominique de escrever, porque como nós tínhamos visto,
ela, o The Banner, ele é um tipo de jornal que ele existe para agradar o público, e nós vamos ver na próxima aula o que isso significa, qual que é a linha editorial do The Banner, né? Como ele foi criado, qual é o objetivo dele. Mas a gente pode ver até o momento que o The Banner se posicionou contra o Rourke, tanto que o jornal vinha promovendo que o veredito, né, que o resultado judicial tinha sido uma vitória do quê? Da decência, né? Uma vitória da decência. Ou seja, uma vitória. O que que era a decência? Era era a crítica ao Rourke, era o conformismo, era o que o povo queria, era com o que o povo estava acostumado. Essa é a decência para a linha editorial do The Banner e para a maioria das pessoas, né? E a Dominique, ela tenta, através dessa coluna, ela tenta realmente usar as palavras dela da melhor forma possível. Ela sabe que não é só um ato de defesa do Rourke, do que ele buscou fazer, e porque ela tinha sido homenageada sendo o topo sendo a modelo para a escultura, né, que estava lá no local, né, dentro do templo. Mas era uma forma de um protesto contra o próprio sistema em si. Então, a derrota do Rourke. Então houve um triunfo, uma vitória temporária do Tui, mas houve uma derrota do Rourke. A derrota, as pessoas olhando, o Rourke nesse momento estava sendo derrotado. E ela não podia deixar isso passar em branco, como ela tinha feito no passado, né? Que nós já vimos. E aí o Scarrett, ele não consegue convencer a Dominique a não publicar aquele texto. E aí ele, sem saber o que fazer, ele manda uma carta para o Winand, que estava vendendo, né? Que estava viajando, desculpa. E ele fala em todas as palavras para chutar a vaca, né? Ou seja, para demitir ela sem nem pensar, porque ele ele não iria sacrificar a imagem do Banner porque uma qualquer ah, gostaria de fazer justiça ou de escrever coisas que não estavam alinhadas com o propósito do jornal dele. Então ele diz pro Scarrett, pro Alva, que ele deveria dar o caminho da rua para ela, porque ele não ia, de nenhuma maneira, ele iria desvincular a imagem do Banner desse jornal do povo, né, que atende às necessidades do povo, que luta as coisas do povo, né, por mais que não seja bem o caso, defendendo uma pessoa como o Rourke, né, que era tão mal visto nesse momento. Então, com a demissão da Dominique, ela se torna o quê? Não uma derrota, mas é um ato político, é um ato de protesto, né? É a única verdade que está acontecendo é o gesto de ela pedir demissão. É a única verdade dentro desse mundo no qual ela está vivendo. Então, ela começa a buscar viver cada vez mais, a ter mais valores, a querer viver a sua vida com o Rourke através desses pequenos gestos, né? Tanto que ela fala no final, ela diz assim: se acha que não consigo aguentar o caso do Temple Stoddard, espere só para ver o que eu consigo aguentar. Ou seja, esse é um preâmbulo do que está por vir. O que será que ela irá aguentar? O que será que ela é capaz de aguentar? A gente já vai ver um exemplo disso até o final da nossa aula. Depois desse capítulo, ele se volta para Catherine, né, que a gente tinha ficado algum tempo sem ser mencionada no romance, e a gente descobre que ela está trabalhando como assistente social. E chega num momento dessa experiência dela que ela resolve conversar com o Tui porque ela se sente num colapso interno. Não é porque ela está cansada fisicamente, mas ela está passando por um processo que ela chama de uma erosão espiritual silenciosa.
Então, aquele trabalho de assistente social, você se lembra no início do romance que ela tinha essa vontade de trabalhar, de ajudar as outras pessoas. Ela tinha essa ideia mais vaga de estudar, de ir para a faculdade. E depois ela é dissuadida disso pelo próprio Tui, colocando ela para baixo, dizendo que ela não tinha capacidade, mas enfim, ela chega nesse papel de assistente social, onde que seria uma forma dela cumprir o desejo que ela tinha desde o início de ajudar as pessoas. Então, esse trabalho que parecia nobre, né, dedicado ao altruísmo, ajudar os outros, está gerando angústia para ela e até um sentimento de desprezo por quem ela está ajudando. E isso está deixando ela muito confusa. Por que que eu estou sentindo isso? E ela diz que, inclusive, ela está começando a odiar as pessoas, né? E como é que se explica isso, então? Quando, quando ela começa a agir por compaixão com os outros, quando ela começa a se sacrificar pelos outros, ela começa a esperar que os outros sintam gratidão por ela. Por quê? Porque ela está se sacrificando, ela não está de fato fazendo uma coisa que ela gostaria de fazer. Ela acha que ela está fazendo, mas ela começa a ter esses sentimentos conflitivos. E aí, quando essa gratidão não vem dessas pessoas assistidas, ela se sente ferida, né? Ela queria ser amada pelo quê? Por ela ser útil. Ou seja, o valor dela estava fora dela, não estava dentro dela. De fato, esse desejo de ajudar as pessoas, de renúncia total. Não era isso que de fato ela queria. E aí, quando ela se expõe, né, quando ela se expõe, quando ela coloca o valor dela nessa questão de ajudar os outros, ela coloca a vida dela inteira ali, ela se sacrifica. Aquilo ali não é mesmo um valor para ela. O que que ela espera? Pelo menos um obrigado, né? Então ela precisa o quê? Ela precisa do obrigado, da mesma forma que o Tui precisa do elogio externo para validar ela, porque senão ela não tem valor. E aí, como esse obrigado, esse agradecimento não vem, ela começa a se sentir com raiva, com ódio daquelas pessoas. E ela começa a achar estranho por quê? Ela cita o exemplo de uma jovem que, contrária ao conselho dela, casa-se com um rapaz e ela está feliz. Então, essa pessoa fez uma escolha, essa jovem fez uma escolha que poderia parecer não recomendada, mas ela tá feliz. E a Catherine sente raiva, porque a Catherine até agora ela não casou. Ela foi largada, ela foi esquecida, ela nunca teve ela nunca foi considerada de fato um valor pelo Kitty, e ela sente raiva. Ela faz o espelho com a vida dela, comparação com a vida dela, e ela sente raiva. Quando consegue encontrar, por exemplo, os pais adotivos para o bebê é uma personagem chamada Mary Gonzalez, ela não sente a satisfação esperada. Porque aquela pessoa, a Mary Gonzalez, não agradeceu ela por achar um novo lugar para aquele bebê, uma nova vida para aquela criança. Por quê? Porque aquela criança ela teria um local onde ela poderia desenvolver os seus valores, algo que a Catherine nunca tinha feito. Então, a jovem se casa e é feliz, a Catherine não tem isso. O bebê tem um lar amoroso, a Catherine não teve isso. Teve um outro exemplo, quando um jovem que ela aconselhava consegue emprego sozinho, ela se incomoda, como se a ajuda dela tivesse se tornado dispensável. Novamente, ele achou o emprego sozinho, não através dela. Então, o sacrifício dela por aquele jovem, que valor teve? Nenhum. Nem para ela e nem para o jovem. E o jovem automaticamente não agradeceu. Então, o que que acontece? Ela vai vendo que ela está perdendo o contato com a própria humanidade dela. Ela não consegue mais ver no outro, no próximo,
ela não consegue ver, de certa forma, o que que ela começa a ver de verdade? Que o fato dela fazer o bem pelo outro levou a ela a desaparecer, a ela se anular por completo. E quanto mais ela se anula, pior é, porque quanto mais ela vai para baixo, os outros, ela olha para esses exemplos, tá tudo dando certo para eles, eles estão vivendo o que eles querem viver, eles estão conquistando valores. E o que está acontecendo com ela? Ela está se anulando. Então ela está infeliz porque ela renunciou, apesar de ter renunciado a tudo, que era o Tui tinha falado, que o altruísmo era o segredo da felicidade, que ela deveria se entregar, ela deveria se sacrificar pelos outros, que isso ia trazer felicidade para ela. Mas não está trazendo. Tanto que ela traz uma dúvida existencial nesse momento. Se eu abrir mão de mim mesma para servir os outros, e mesmo assim eu me tornei uma pessoa pior, onde é que está o erro? O que que eu estou fazendo errado? Então ela viveu o ideal que o Tui sempre pregou e ela apodreceu. Não está funcionando. Tem alguma coisa errada. E aí ela vai até o Tui para pedir o que está acontecendo. Onde foi que eu errei? Essa pergunta ficou famosa, né? Até como uma forma de ironia, mas nos programas da Globo do passado. Onde é que foi que eu errei? Era um outro contexto que vocês devem lembrar. E o que que o Tui diz para ela? Katy, o problema é o seguinte: tu tem que reinterpretar o teu sofrimento como um sinal de virtude. E por que que não estava dando certo para ela? O problema não é que ela estava sendo muito altruísta, mas é que ainda sobrava um pouco de egoísmo dentro dela. Então a dor que ela estava sentindo, esse ódio, esses sentimentos ruins, essa perda de humanidade, era uma prova que ela ainda queria alguma coisa para ela, ela ainda sonhava com alguma coisa. Talvez casar com o Keating, ter uma profissão, fazer faculdade. Tinha alguma coisa dentro dela que ainda vivia. E esse era o problema. Esse era o problema dela. Ela não tinha sacrificado o suficiente. Tinha que se sacrificar mais. E aí o Tui usa, inclusive, um argumento marxista, né, que a felicidade era o que? Era uma ilusão burguesa. E que o verdadeiro altruísta, isso não é da boca de Marx, mas é uma consequência, deve se dissolver por completo, não ter desejo, nem identidade e nem orgulho. Tanto que dentro do marxismo o que importa é o coletivo, né? O indivíduo ele é combatido. O indivíduo é mau, o indivíduo é o problema. Então, o individualismo residual, o egoísmo residual que ainda está dentro dela é a explicação da dor que ela sente, dos sentimentos confusos que ela está vivendo. Então, o que que o Tui diz? Você não está sofrendo porque renunciou demais. Não é esse o problema. Você está sofrendo porque ainda se importa consigo mesma. Né? Então, o que que sobra para Catherine? Não sobra nem o sofrimento dela, nem o sofrimento da Catherine é legítimo. O sofrimento dela é um sinal do quê? De fraqueza. Ela não conseguiu se sacrificar demais, o suficiente. Tem que se sacrificar totalmente, tem que se dissolver totalmente. Então, a conclusão é a seguinte: quando tu redefine o vazio como progresso espiritual, o que que acontece? Ele bloqueia qualquer possibilidade de ruptura. Porque justamente a dor dela, o sofrimento dela é a prova que ela está no caminho certo. Então ela tem que continuar sofrendo. Mais um pouco. Tem que renunciar um pouco mais do que ela já estava fazendo. Olha o tipo de filosofia do Tui. O Léo comenta aqui. A suposta satisfação dela com esse empreendimento seria receber a gratidão ou manter essas pessoas dependentes dela? Justamente isso. Da mesma forma que a Kiki
aquela que organizava os jantares dos arquitetos, quando a pessoa ah, se dava bem na vida, não estava mais dependente dela, ela não era mais amiga dela. A Catherine, ela passa por um processo muito semelhante. Quando a pessoa não precisa mais dela, ela perde o valor. Vocês percebem? Quando o cara arranja emprego sozinho, ela não tem crédito nenhum por aquilo ali. Ela não é mais amiga, ela sente ódio, ressentimento dele, porque ele não está se sacrificando. Ele está buscando a vida dele. A menina que se casou, ela está buscando a felicidade dela e ela não está fazendo isso para ela mesma. Ela está se sacrificando por essas pessoas. E essas pessoas, mal agradecidas, não elogiam ela. Não dão crédito pelo trabalho que ela fez. Por quê? Porque no fundo ela quer isso para ela, por isso que ela se ressente. Mas ela não está buscando isso. Ela está seguindo a filosofia do Tui. Até você comenta qual seria o problema nessa questão dela desejar a gratidão. Não, o problema não é desejar a gratidão. O problema é tu vincular o teu valor à gratidão do outro, ao elogio do outro. Porque senão o que que tu tá fazendo o teu trabalho ali? O teu valor não é ajudar. O valor dela não é, na verdade, ajudar as pessoas. Se fosse isso, ela ia se sentir bem. Ó, que bom, a moça se casou, né? Eu também estou buscando meus valores. Eu ajudei ela, ela foi lá, talvez não me agradeceu, ficou meio chato, mas não ia impactar ela tanto. Isso acontece na nossa vida normal, muitas vezes. Às vezes você ajuda alguém, dá uma baita ajuda para alguém, a pessoa não diz nem obrigado. Aí tu fica, pô, mas que saco, né? Olha, pô, tudo que eu fiz para ele, ajudei, era meu amigo e tal, dei uma mão, fiz um empréstimo, o cara nem me olha na cara. Isso é uma pessoa que é mal agradecida de fato. É uma pessoa moralmente problemática, né? Não é irracional, mas digo, ela talvez não seja o melhor tipo de pessoa com quem se relacionar no futuro. Mas o problema não é que ela não ela precisa ela agora me deu uma enrolada. Mas não tem problema em desejar a gratidão. Só que o que valida ela é o ok, é a gratidão dos outros. Ela é tipo o Kitten. O Kitten não está fazendo o que ele quer. Ele não faz o que ele quer. A arquitetura não é um valor para ele. Então, quando as outras pessoas elogiam ele, isso não vale nada para ele, na verdade. Ele diz que sim, ele sorri, ele aperta a mão, mas não faz sentido para ele. E para Catherine também não. Ela acha que mesmo que ela recebesse o obrigado dessas pessoas, ela ia continuar ressentida, porque ela não está fazendo isso na vida dela. Ela não está buscando os valores que ela quer. Ela foi ser assistente social muito por causa do Tui, do tio dela, e menos pelo desejo dela. Então, é isso que vocês têm que entender. Por isso que ela fica meio. Por isso que ela vai reclamar com o tio. Porque o tio ensinou ela de uma forma, ela colocou em prática e não está funcionando. Ela está se ressentida, ela está se sentindo menos humana. Ela vai tirar satisfação com o tio. Ô, papai, o que que eu estou fazendo de errado? E aí o tio dá aquela virada de chave e convence ela, então, que o problema é dela, porque ela não está se sacrificando o suficiente. Mas tanto por isso que ela vai até o Tui, porque ele ensinou dessa forma. E ela, como uma boa aluna, colocou em prática. Mas não está funcionando, então ela vai ver qual é o problema. Só que ele, com toda a capacidade de manipulação, vira o jogo e consegue retornar a culpa para ela mesma. Exatamente. Então, o próprio Daniel comenta capaz dela sabotar os outros só para precisarem dela. É o que ela provavelmente irá fazer no resto do romance. A gente não pode dar spoiler, mas vocês veem que ela está num caminho perigoso. E agora, depois da discussão com o Tui, a tendência é o quê? É piorar ainda mais.
Então, como é que ela reage a tudo isso? Como é que ela reage depois que o Tui fala? A reação dela é aquela reação de ela se entrega, de verdade. Mas não por convicção, mas ela está cansada. Ela não acredita de fato no que o Tui está falando. Ela se rende. Ela está emocionalmente desmoronada. E ela aceita qualquer discurso que venha pro lado dela, que dê uma explicação, mesmo que essa explicação acabe destruindo ela ainda mais. Ela precisa de alguma explicação. Ela está vivendo uma crise interna e o Tui diz que a culpa é dela porque ela não se sacrifica o suficiente. E ela está tão destruída, tão cansada, que ela diz, tá bom, né? Ela aceita que a dor é virtuosa, que a infelicidade é um sinal de progresso moral, e aí ela tenta se encaixar nessa lógica. Ela perdeu o direito de duvidar disso. E tanto que o Tui diz assim, ah, Cat, você precisa acreditar, não entender, não sentir, apenas crer. Tanto que o Tui fala que pensar é um obstáculo e que ela deve largar essa bobagem. Mas daí ela hesita. Quando ela hesita, a gente percebe um sopro de individualidade ainda nela tentando sobreviver. Quando o Tui fala que ela deve abdicar de pensar, ela dá um susto nela. O resto de uma chama de vida que tem nela ela tem um lampejo. E aí ele repete: não fique tentando, se resigne com essa derrota, se submeta a essa filosofia. Só que a gente termina essa conversa entre eles com uma pequena esperança para ela. Ela ainda sabe que tem alguma coisa errada com essa forma de viver. Ela sabe, ela sente que tem alguma coisa errada. Por mais que o tio dela diga para ela não pensar, para ela não sentir, tem ainda um lampejo dentro dela. Ela ainda não morreu por dentro, mas ela tá na UTI. Tá quase lá. Na sessão seguinte, nós vemos então a visita do Kitty. Então, quando o Keaton aparece na casa, a gente vê a Catherine, ela vê um outro Keaton, um Keaton com os olhos inchados, o rosto flácido, o movimento pesado. Ele também está desabando internamente. Então, ele tem o peso de uma vida vazia, e isso não vai acabar tão cedo. E também a vergonha de ter traído tudo que ele queria ter feito: casamento, as belas artes, se tornar um pintor, um artista. Ele deixou tudo para trás. Tanto que ele fala para ela que ele fez uma coisa muito suja. E o que que foi essa coisa muito suja? O testemunho falso que ele deu contra o Rourke no julgamento. E essa culpa, ela corrói o Keating. E aí ele busca na Cady o quê? Uma absolvição no tribunal da vida. É a última pessoa que pode e que conheceu o Keating sem, sem os disfarces que ele tem na sociedade. Ele fala para ela que ele largou a bebida, que era uma das fugas que ele tinha, né? Infelizmente, a fuga de muitas pessoas nesses momentos de sofrimento. Mas a visita dele,
O motivo da visita dele é um pouco mais profundo. Ele quer buscar a autenticidade que ele perdeu. A Katie, para ele, é a pureza que ele abandonou. Ele não está simplesmente querendo retomar um caso amoroso. Ele quer salvar o resto que ele tem, que ele tem ainda de humano dentro dele. Ele quer salvar através da Katie. E a Katie está no mesmo momento. Ela quer salvar, nós vemos na sessão anterior, que ela quer salvar o restinho de humano que tem dentro dela. E aí o Keating pede a Katie em casamento, depois de tanto tempo. Só que a gente não vê uma cena de amor romântico, né? Aquele pedido de casamento romântico. O que a gente vê é um grito, é como se fosse um grito desesperado. Vamos nos casar imediatamente. É como alguém que está se salvando de um naufrágio, se agarrando numa tábua de madeira. O Keating casando com a Katie, ele quer tentar recuperar o quê? Uma parte da alma, da mesma forma que ela. Ele quer uma âncora, alguém que lembre ele do que ele poderia ter sido. Ele quer fugir com ela, deixar tudo para trás. É como se fosse um abrigo contra um tornado. Então não é amor romântico. A ideia do amor romântico, que eu acho que estava presente na primeira parte do livro, agora já desapareceu, né? E a Katie diz sim. Ela diz sim porque ela está cansada. Talvez até por compaixão, a gente não consegue entender muito bem pela cena. Então os dois querem se agarrar numa tábua de salvação. Tentar começar de novo, tentar parar com aquela dor que eles sentem, cada qual pelos seus motivos, né? Então quando o Keating vai embora, a Katie chora. É um misto de sofrimento e de libertação. É a primeira vez que ela sente que ela, a dor que ela tem passado, pela qual ela tem passado. É a primeira vez que ela sente isso como real. E que nada e nem ninguém, naquele momento, poderia dizer que essa dor é falsa, como tu tinha tentado fazer. Que ele tinha tentado fazer com que ela menosprezasse essa dor, como se fosse culpa dela, um erro dela. Então ela vive aquela dor como uma coisa real. Então esse choro é de anos de frustrações, né? Renúncias, silenciamentos. Então é como explode todas essas emoções num único momento. Então quando o Tui entra no quarto da Catherine, sem bater, ele pergunta se o Keating fez alguma coisa para magoar ela. E ela responde a primeira vez, sem ser submissa no livro inteiro. Ela diz: Não tenho medo de você, tio Tui, tio Ellsworth, que ele fala. É um momento, é um dos únicos momentos de mais força no romance. Força, é uma força simbólica dela. É a primeira vez que ela vence aquele medo, aquela obediência que ela tinha pelo tio. É uma semente de uma revolta, depois de tudo que ela tinha passado. Então nós acabamos o capítulo 13 com uma faísca. Primeiro era um lampejo, e agora nós temos uma faísca. Será que essa faísca ela pode incendiar tudo? Será que ela pode trazer aquele fogo do significado da vida dela? Será que ela pode recuperar a alma dela? Ou foi só uma faísca? Essa é uma pergunta que a gente vai ter resposta no futuro. Então, esse é o capítulo 13, pessoal. Queria que, se vocês tivessem uma pergunta, algum comentário, podem fazer ali no chat. Ou abrir o microfone também, não tem problema.
até retomando, eu gostaria de fortalecer essa parte dos comentários ali sobre do Léo também, do Daniel, sobre a questão da gratidão. Eu acho que fecha muito com outras perguntas que são muito comuns dentro do meio objetivista, porque a ideia do egoísmo racional muitas vezes ela é entendida como se pessoas que gostam do objetivismo, que vivem o objetivismo, fossem alguns tipos de misantropos, criminosos ou pessoas que odeiam os outros. E essa não pode ser mais longe da verdade. Só que as relações que a Rand fala dentro do contexto do egoísmo racional, são relações de troca, são relações de troca de valores, de busca de valores, do princípio do comerciante que a Rand costuma falar. Então, o caso da Katie é justamente alguém que ela não está trocando valor por valor, ela está realmente entregando a vida dela, entregando o valor supremo, que é a vida dela, sob o qual todos os outros são subalternos, né? São complementares. Ela está entregando, literalmente entregando a vida dela sacrificando a vida dela a filosofia do altruísmo. E ela espera, ela vê que não funciona, ela espera que os outros façam a mesma coisa, que entreguem a vida dos outros para ela, de certa forma. Por isso que ela busca essa validação, ela busca essa gratidão deles. Porque imagina eu entregando a minha vida para o Léo, para o Daniel, literalmente entregando a minha vida, meu tempo, meus valores, tudo isso para essa pessoa, e essa pessoa, ela é feliz, e eu que estou fazendo esse grande sacrifício altruísta, essa coisa que deveria ser bonita, que é bem vista pelas pessoas, eu não estou sendo reconhecida. Nenhum obrigado. Então tá todo mundo vivendo, tá dando certas coisas para todo mundo, e eu que supostamente estou seguindo a filosofia correta, justa, eu tô me ralando. Eu tô morrendo por dentro. Eu odeio os outros. Que filosofia é essa? Então esse que é o dilema que a Catherine tá, pelo qual ela tá passando, né? Então começa o capítulo 14 e a gente vê o Kitten recebendo uma visita inesperada, que é a visita da Dominique. Ela chega de forma súbita no apartamento, surpreendendo ele, e, e naquele momento o Kitten estava se arrumando para a viagem de casamento com a Catherine. Então ele tá num outro canal, ele tá numa outra vibe, e aí surge a Dominique do nada. Só que a Dominique ela não faz nada por acaso. Ela chega para ele e diz assim: vamos nos casar imediatamente. Não tem romantismo, não tem justificativo. É uma decisão binária. É a hora que tu tem para casar comigo, Kitty. É sim ou não? Tudo tem que acontecer com rapidez, não tem reflexão. Então ela está oferecendo para o Kitty, na verdade, um papel nessa peça de teatro que ela quer dirigir. Um casamento como protesto, como um símbolo de repúdio ao mundo que destruiu Rourke. Então, se esse é o mundo que deve existir, então alguém vai ter que ser punido junto com o Rourke. E ela escolhe o Kitty. A presença, nós vamos ver depois, né, nos próximos capítulos, o que significa o casamento para o Kitty. Inicialmente parece uma coisa boa, mas será que vai continuar sendo? E o Keating aceita, como um bom seguidor das tendências sociais. Ele aceita. Ele faz um cálculo rápido e na cabeça dele faz sentido. Embora um pouco atônito, mas era uma coisa que ele já tinha dito que ele queria. Supostamente ele queria, né? Mas enfim, acontece, eles fazem uma cerimônia ah, lá em Connecticut, num lugar qualquer, com testemunhas que eles acham lá, a esposa do juiz
e um vizinho chamado Chuck, não tem glamour nenhum. Então, a trivialidade do ambiente, a forma como tudo é feito, dá intensidade a esse vazio desse ato. Então, eles voltam desse casamento, a Dominique segue no comando, inclusive ela dirige o carro, né? Ela não deixa nem ele dirigir o carro na volta. E ele continua sendo submisso. Então, vocês percebem até mesmo na leitura do capítulo, a frieza daquele momento, né? Não tem alegria, não tem encenação, não tem nada de humano, não tem nada de vivo. E nós vamos ver essa falta de vida em outros momentos, logo, logo também. É um festival de sacrifícios, como o Daniel coloca ali nos comentários. Então a Dominique volta dirigindo e deixa o Kitty na casa dele e ela vai para o apartamento do Rourke. Veja que interessante, acabou de casar com o Kitty e ela vai pro apartamento do Rourke. Então, mesmo fazendo esse sacrifício, esse tipo de gesto simbólico, uma punição, né, contra o mundo que não reconhece o verdadeiro valor desse criador, do Rourke, ela ainda precisa dele. Ela se casa com o outro, mas ela procura o homem que ela verdadeiramente ama. E nesse tempo, o Rourke e a Dominique já são namorados, já estão juntos há muito tempo. E o Rourke, ele não entende o gesto da Dominique como uma traição, mas ele entende que isso é um dilema pelo qual ela ainda está vivendo. Ela ama intensamente alguém, só que ao mesmo tempo ela se sente compelida a destruir ou a se sacrificar para desafiar o mundo, porque ela ainda acha que um tipo de sacrifício como o dela, um tipo de punição como o dela, uma punição dela mesma, que ela vai sentir, de certa forma, possa ser um sinal de revolta, que possa ter algum impacto no mundo, né? E nesse contexto, quando ela vai casar com outro, que ela fala pro Rourke que ela de fato ama ele. Mas o Rourke, como eu disse, ele compreende, ele compreende os motivos da Dominique, e ele entende que a Dominique ela precisa passar por isso de fato. E olha o que ela, para a gente entender o ato da Dominique, ela fala pro Rourke que o sofrimento para ela é uma forma de resistência, uma tentativa desesperada de derrotar o mundo por dentro. E reconhece que só assim, se machucando, se rebaixando, ela acredita poder enfrentar esse mundo que despreza. A esperança dela, por mais distorcida, é que um dia consiga superá-lo. Quero ver se consigo vencê-lo em feiura e sofrimento. Mas por que que ela quer vencer com feiura e sofrimento? Porque ela acha que, de fato, as armas que o Rourke tem nesse momento não são suficientes para vencer esse mundo. Ela quer, de certa forma, através desse casamento com o Kitty, fazer um sacrifício invertido. Não para alcançar a virtude, que era o que a Kate estava tentando fazer, por exemplo, mas para se proteger do que há de mais virtuoso. Antes que eu me decepcione de ver o Rourke derrotado, eu prefiro me tornar parte desse barro que é o resto do mundo. Que quando o Rourke for, mesmo que eu ame ele, quando ele se misturar, quando ele for dissolvido por esse mundo, pelo ácido desse mundo, ele vai se tornar barro tanto quanto eu.
Então, nesse momento do romance, por isso que a gente não vê uma reação tão forte do Rourke para impedir, para dizer que eles querem fugir, que eles deveriam fugir juntos, por exemplo, né? Tanto que o Rourke fala para ela, Dominique, você é algo inseparável da minha identidade. Eu te amo porque você reflete os valores que eu venero: integridade, força, individualidade. E o amor para mim só pode existir entre dois eus inteiros. E aí aparece aquela citação que já saiu em diversas imagens na internet. Para poder dizer eu te amo, é preciso saber primeiro dizer eu. Então vocês podem perceber que o Rock ele sofre muito pelo fato da Dominique se casar com o Kitty, não entendam errado. Mas ele entende que o verdadeiro amor não aprisiona e nem suprime. Ela tem que lutar a batalha dela. Se ele aceita, se ele leva ela embora nesse momento, ela jamais vai poder vencer os dilemas que ela tem dentro dela. Ela não está preparada para esse amor. Ela não está pronta. Ela precisa enfrentar o mundo que ela tanto odeia. Se é isso que ela quer fazer através do casamento com o Keating, ela precisa fazer. Ela precisa aprender que ela não tem que ter medo do mundo, que só pode existir força em estar com pessoas como o Rourke, não fugindo dele. Ela precisa disso para se tornar realmente livre. Nesse momento, ela não é inteira. É o que nós estávamos falando antes da aula, né? Ela é segmentada, ela é partida, ela tem praticamente visões conflitantes, dilemas internos profundos. Ela precisa passar por esse processo para se tornar plenamente livre. E ele, no final, ele diz: estarei esperando. Ela vai ter que sair desse sofrimento e encontrar a própria liberdade dela, mas a liberdade verdadeira, não aquela liberdade que ela nos falou no início do romance, que era aquela liberdade de não ter valores, de não buscar nada. Isso não é liberdade, isso é fuga, isso é engano. Então ele deixa ela aí. Ele deixa de fato ela aí. E ele deixa ela aí não por resignação, não porque ele aceitar que ele está sendo traído e está tudo bem, mas por amor, o tipo mais raro e íntegro que se pode conceber. E só assim ela vai poder finalmente ser o quê? Ela ter um eu de verdade. E parar também com esses jogos, com esses dilemas que ela está enfrentando hoje. O capítulo 14 é um capítulo rápido, então eu consegui terminar ele de uma forma sucinta, mas ele tem uma mensagem muito forte. E é justamente essa última parte. O que que significa descobrir o seu eu? Descobrir o seu eu é só ter um nome? É se chamar Mateus, Léo, Daniel, Rafaela? É isso ter um eu? É tão simples assim? É um registro num papel? Ou é muito mais do que isso? Ou é uma busca? Um processo complexo, um processo que leva tempo. Não é automático. Não é tão simples. E a Dominique vai ter que passar por esse processo também. Da mesma forma que o Rourke está passando por esse processo, da mesma forma que o Keating, ao seu jeito, também está passando por esse processo. Então, essa é a principal mensagem do capítulo 14. Léo, Então, tipo, eu entendo essa parte de basicamente essa troca, né, entre dois eu, basicamente eles se encontram na Dominique, né? Me corrija se eu estiver errado.
Mas eu não consigo entender essa última parte de. Tá, ela vai se casar com outra pessoa e ele vai, tipo assim, por mais que isso doa muito nele, ele vai aceitar porque ela tem que enfrentar o mundo dela. Só que você disse que, tipo assim, isso é um tipo raro de amor. Eu não entendi essa parte muito bem. É que para a visão do Rourke, ele ele repete essa questão do eu, e o eu é uma coisa integrada, é uma coisa que é baseado nos valores corretos, numa integridade, numa certeza. E nesse momento a Dominique ela não tem certeza. Ela não tem certeza sobre o Rourke. Ela ama o Rourke, ela admira o Rourke por quem ele é, mas ela acha que ele vai ser derrotado. Tanto que ela se pune, ela quer punir o mundo. Por que que ela quer punir o mundo? Porque ela entende que o mundo está cometendo uma injustiça e no final das contas ele vai vencer o Rourke. É isso que ela pensa ainda hoje. Nós tivemos alguns lapsos, né, ao longo do romance, onde, por exemplo, ela pedir demissão, ela se posicionar contra o Tui, em alguns momentos, quando ela pergunta, mas será que o Rourke não está certo? Vocês se lembram no início da última aula, quando ela pergunta pro Tui, mas será que não, será que o Rourke não está certo em ser como ele é? Será que ele não vai ter sucesso? Mas são só elucubrações, são hipóteses. Será que vai ser? Será que vai acontecer? Mas logo depois ela busca destruir ele de novo. Daí ela tem mais um insight. Ela pede, ela vê o que acontece com o Tempus Stoddard, daí ela escreve aquilo ali, aí ela pede demissão. Então ela tem uma outra explosão de integridade. Não, agora eu tô acreditando que o Rock vai dar certo. Mas no momento seguinte ela casa com o Keaton. Daí ela vai lá com o Rourke, ela diz que ama ele, mas ela continua casada com o Keaton. Ela continua achando que a perspectiva que ela tinha lá no início do romance, que o mundo não vale nada, que o mundo é corrupto, que ele vai destruir tudo que é belo, tudo que é bom, é nisso que ela acredita. Mas por mais que o Rourke ama ela, como é que eu vou ficar com uma pessoa que acredita isso? Que acredita nisso? Imagina se fosse nossa relação, né? Você conhece alguém e ela disse assim: Não, eu te amo, Léo. Eu acho que tu é um bom empresário, tu é uma pessoa legal, mas no final das contas tu vai se ralar. O mundo vai te engolir, tu vai perder. Eu te amo, tá? Vou casar com outro aqui, tá? Porque tu vai perder. Então eu vou me punir. Porque eu tô perdendo, eu sei que eu vou te perder. Se não vai ser hoje, vai ser amanhã. Porque tu vai entrar em falência, tu vai ser um fracasso. Eu não acredito que tu vai vencer. Essa é a Dominique agora. Como é que o Rourke pode ficar com ela nesse momento? O Rourke sabe do potencial dela. Ele sabe que ela está nesse dilema entre acreditar que o Rourke vai vencer e ao mesmo tempo achar que o mundo vai vencer ele. Ela está nesse dilema. Então ele não quer essa pessoa. Ele não vai se distanciar totalmente dela. Eles vão ter a relação romântica, o sexo, tudo bem. Mas eles jamais vão poder ser um casal nesse momento. Por isso que ele fala para ela que ele está esperando. Porque ela não está pronta. Pode comentar, Léo. Então, tipo assim, seria correto dizer que ele ali, ele tá fazendo uma aposta, basicamente, né? Porque basicamente, então ela não tá pronta e ele tá deixando ela, entre aspas, ali solta pra ela meio que aprender naquela situação ali pra que ela mude a visão dela e eles possam de fato serem um casal, né? Porque, Exato, como um você disse, ela casal. não tá preparada. Mas o Exato. momento, tipo assim, eu digo com meus olhos, né, meus olhos, tipo assim, de leitor, que eu não diria que tenha nada garantido de que ela de fato vai mudar a visão dela, né? Eu diria, tipo assim, é uma aposta. Eu posso estar errado, podem ter coisas implícitas que digam que ela vai mudar a visão dela, mas eu não diria. É, nesse momento, nem o próprio Rourke sabe o que vai acontecer com ele. A parte, já vou dar um pequeno spoiler, mas no final dessa parte, né, do capítulo 15, quando termina o capítulo 15, o Rourke, ele voltou praticamente a estaca zero.
com tudo que ele tem que pagar de multa no processo, ele praticamente não tem mais clientes no final do capítulo 15. Claro que isso não fica, a gente não vê, a gente vê no final do capítulo 15 um Rock que ele não parece abatido por isso, pela situação do templo e tudo mais. Vai ser bem interessante o final do capítulo 15. Mas de fato, a Dominique olhando para o mundo naquele momento, ela não vê o Rourke vencendo. E nós olhando para aquele, a gente vê um homem de integridade, um homem que buscou fazer um templo legal, que teve alguns clientes, fez algumas obras, impactou algumas pessoas positivamente, mas ele não é um sucesso como arquiteto. Ele não é um sucesso financeiro. Ele tem ideais, ele tem princípios. Nesse sentido, ele é o herói em potencial. Mas ele também não chegou no potencial dele. Então é um momento de muita dúvida. É um momento de muita dúvida. Porque vocês percebem que no romance, quando o Rourke ele tem uma pequena vitória, a Dominique sobe também. Aí quando ele tem uma derrota, ela cai. Aí quando o Keating tem uma coisa boa, ela cai de novo. Aí o Rourke tem mais uma vitória. Opa, agora o Rourke vai dar certo. Ai, não, mas agora eu vou casar com o Keating. Então é muita oscilação, é muito difícil. A vida deles nesse momento, eu nem sei se eles ficariam muito juntos, mesmo que ela decidisse não casar com o Keating. Porque ela realmente não está preparada. E eu me arrisco a dizer que nem ele está preparado mesmo para viver para viver um romance mesmo de duas pessoas íntegras e realizadas. Claro que ao longo do romance a gente não vê tantas partes onde o Rourke ele está fragilizado, até porque ele é o homem ideal, ele é o herói. Então ele vai sempre ser retratado de uma forma, até que teoricamente de uma forma mais positiva, porque o objetivo do romance é que a gente espera que ele tenha sucesso, né? Se ele é o herói, né, do romance. Mas não é um caminho fácil. Tipo, eu sou arquiteto, eu tenho os meus princípios e o mundo vai se ajoelhar ao que eu quero, porque eu sou um bom arquiteto e eu tenho os meus valores. E tá certo, e isso é suficiente. Não, não é assim que funciona a nossa vida, né? E não é assim que funciona a vida dele, e nem a da Dominique. Então ele também tem que passar por esse processo, que é o que a gente estava falando antes da aula. Então o capítulo 14 acaba com essa constatação, que eles não estão prontos. Nem ele e muito menos a Dominique. Que a gente tem muito acesso aos dilemas da Dominique. A gente não vê tantos dilemas no Rourke. A gente só vê alguns insights, algumas coisas que a gente percebe que ele pode estar sofrendo, que ele pode estar triste. Mas a grande parte dos pensamentos, dos insights do Rourke, das ações dele, elas não demonstram um baixo astral, um pessimismo, né? Então a gente vê muitos problemas da Dominique. A gente não vê tanto o que pode estar passando pela cabeça do Rock. Então o capítulo 15 ele começa é, com o Peter com a porta trancada, né? Com a porta trancada do quarto dele. Então ele está andando para um lado para o outro dentro do quarto. E ele está se sentindo angustiado, impotente, um certo pânico. E de certa forma a gente vê que ele parece que está se protegendo de um colapso, que alguma coisa está ruindo na vida dele. Vocês percebem que ele prometeu casar com a Katie e ele nem mais deu notícia, né, para ela. A Katie, nesse momento do romance, ela praticamente inicia um processo de sumiço. A gente nem ouve falar dela. O que que aconteceu com a Katie? Ela sumiu. Ela estava se dissolvendo, que nós vimos, né? E agora praticamente ela some do romance. Isso é uma coisa que vocês vão ver ao longo do tempo. Vocês não vão mais ouvir falar muito dela no romance. Então ela estava quase morta. Eu digo morta espiritualmente, né? E agora, ao longo do romance, vocês veem que ele nem passa pela cabeça do Keating. Não existe o Keating estava pensando na Katie. Não. O que a gente vê agora é o que? O início de um colapso, de uma dissolução do próprio Keating. Ele, não, ele nem fala da Katie nesse momento.
Então o Keating finalmente ele conta para a mãe que ele casou com a Dominique, né? Só que também, como a gente sabe, o Keating ele não tem muita clareza, ele enrola muito, né, nessas questões. E aí ele mente para a mãe, ele dizendo que a Dominique ia viajar para anunciar o casamento a alguns parentes, né? E, e aí o Keating diz para ela segurar, como mantém em segredo até a Catherine voltar. Eu digo até a Dominique voltar, só que ela divulga para todo mundo, né? Espalha fala com todo mundo pelo telefone, né? E então ele começa a receber muitas ligações no dia seguinte, parabéns, né? Bilhetes, cartas dizendo que bom que ele tinha casado, né? Felicidades para o casal e tudo mais. E aí nesse contexto que ele está trancado no quarto. E por que que está trancado no quarto novamente? Ele não está conseguindo lidar com a realidade que ele próprio criou. Ele está trancado no quarto por quê? Porque ele não consegue fugir da mãe, ele não consegue lidar com as ligações, ele está fugindo da verdade do casamento, que na verdade é uma mentira, né? Que na realidade é uma mentira, esse casamento é uma mentira, e ele sabe disso. Ele sabe que ele casou com uma pessoa que ele é inatingível para ele, então ele se sente com frio, perdido, apavorado, tipo numa crise de pânico. Ele está isolado. Você imagine o Kitty. Eu supostamente sou o maior arquiteto da cidade. Eu construí a maioria dos prédios e das obras existentes nessa cidade. E eu estou trancado aqui no meu quarto com medo, com crise de pânico. Ele não consegue agir. Ele está congelado. Só que as pessoas ao redor dele não entendem. Imagina chegando você, um conhecido do Kitten, na casa dele para dar parabéns pelo casamento. Casou com uma mulher, um mulherão, que é a Dominique. Ele é bilionário, ele é milionário, que o Kitty nessa época do romance ele tem muito dinheiro, tem um baita apartamento, é reconhecido, não vale, né? O reconhecimento dele não é para ele, como a gente sabe, mas enfim, as pessoas que estão de fora elas não sabem disso. E ela chega ali para cumprimentar, ele está trancado no quarto. Como assim trancado no quarto? Vem comemorar, vem tomar um champanhe, né? Você acabou de casar, coisa boa, uma mulher bonita, com dinheiro. O Keating, olhando de fora, ele é uma pessoa que ele tem tudo. Tem uma boa casa, uma mulher bonita, dinheiro, reconhecimento dos outros. Não era isso que o Keating queria, pessoal? Não era isso que ele queria? Por que ele não está feliz? Ele falou que ele queria essas coisas, mas será que era ele mesmo que queria essas coisas? Por isso que ele começa com uma ruína. Ele começa a ruir, a colapsar. Então, quando a Dominique volta, tem os primeiros contatos com a mãe do Pete, do Peter Keating, né? E a mãe dele também percebe que ela não vai conseguir controlar a Dominique como ela fazia com o filho dela. Ela tenta chamar ela de linda, querida, ela tenta acolher a Dominique, tentar exibir a Dominique como um troféu, como status da família que ela conseguiu, mas ela sente que a Dominique não a leva a sério, né? Não leva a mãe do Keating a sério. Ela age com frieza com a senhora Keating. Tanto que ela diz assim: não, eu vou me mudar para vocês poderem ter a vida de casal, vou procurar um lugar menor para morar. Ela acha que isso vai ser legal para Dominique, né? Diz, não, realmente, não quero viver com a mãe do meu marido nem nada. Só que a Dominique tem controle até nisso. Ela diz: não, não, a senhora pode ficar. Eu não quero mudar nada. Quero me encaixar na vida do Peter exatamente como ela é. Não quero mudar nada. Então, mais uma vez, a Dominique, ela domina o ambiente, ela domina a dinâmica familiar. Ela domina não só o Kitten, como a mãe do Kitten também.
Então a mãe do Keating ela perde papel nessa vida da família, porque a Dominique manda nela e no Keating também. Então vejam que a mãe controladora do Keating agora não tem poder nenhum praticamente, né? Praticamente está desaparecendo. Então desse início no capítulo, né, onde que o Keating casa de uma hora para outra, nós temos uma conversa entre o Keating e o Franklin, porque o Franklin ele começa a pensar no futuro da firma. Agora que a filha dele casou com o Keating, ele diz para o Keating, olha, eu estou me sentindo muito cansado, mas não só fisicamente, mas existencialmente, né? Então ele por muitos anos ele manteve aquela imagem de sucesso, dono de uma grande firma. E ele é honesto com o Keating. Ele disse que assim, olha, essa questão de ficar fingindo utilidade se tornou insuportável para mim. Então o Franco nesse momento ele se mostra de certa forma vulnerável para o Keating. E quando ele fala dessa conversa de futuro com o Keating, ele não está falando só de sucessão da empresa, quem vai ser o nome na placa. Mas ele está tentando um sentido para a trajetória dele. Ele quer sentir que tudo que ele construiu teve algum valor. E aí, novamente, nós temos mais um cara buscando o quê? Um reconhecimento sincero, um orgulho daquilo que ele fez. Porque ele está dizendo para o Keating, Keating, eu não sinto orgulho de verdade do que eu fiz. Eu estou buscando sentido para toda essa vida de utilidade, de fingimento, de falsa imagem de sucesso para os outros, porque ele teve sucesso financeiro, não é esse o caso. Mas ele não sente de fato como se tivesse gerado valor para o mundo, para a vida dele. Então, a partir do momento que ele quer ter um sucessor, o que que ele está dizendo? O que que ele quer? Ele não quer só fazer um gesto administrativo de passar o controle para alguém. Ele está tentando, de uma forma desesperada, garantir que tudo que ele fez não foi em vão. Que quando ele se aposentar, não vai ter alguém ali fechar a porta e terminou, todo mundo para casa. Só que quando ele fala isso pro Keating, o Keating ele responde com o quê? Ele responde com uma irritação. Então, quando o Franklin ele suplica significado, ele suplica por significado, isso incomoda muito o Keating, porque o próprio Keating duvida do que ele está construindo. Então, alguém que duvida do que construiu, que é o Franklin, pergunta para alguém que duvida do que está construindo se ele tem orgulho. É claro que ele não vai ter orgulho. O Keating não tem orgulho, tanto porque ele nem ele fez as coisas. De fato, o Keating é um homem original de segunda mão. Ele viveu toda a vida como de fachada. Toda a vida dele é fachada. O do Franklin ainda a gente sabe que ele desenvolveu algumas obras, que ele teve uma firma, que ele contratou pessoas. Com o tempo ele deixou de mesmo desenhar, ele assumiu essa postura mais de dono da empresa, do cara mais comercial. Então a gente ainda tem a impressão que o Franklin fez alguma coisa da qual ele poderia se orgulhar. Mas o Keating não. O Keating ele está mostrando ao longo do romance, especialmente nesses últimos capítulos, que não tem orgulho nenhum do que ele fez. Nada desse reconhecimento dos outros ele sente como merecedor disso. Então o que que resume o Keating? O Keating ele quer o título, ele quer o status, mas sem o peso do legado. Ele quer a glória sem a responsabilidade afetiva. Ele quer a aparência de conquista sem o conteúdo que a sustenta. É isso que o Peter Keating quer. Mas ele sabe que ele não pode ter isso. Porque isso é uma mentira. Porque isso é uma mentira. E aí na conversa o Keating ele chega a mencionar o Howard Rourke.
E aí ele fala pro Franklin na cara dele, que o Rourke sim vai ter certeza da sua realização. Então eu tenho uma pessoa no Franklin que está fragilizada, que se sente inseguro. E aí o Keating faz o quê? Ele menciona o Rourke, dizendo, não, não, quem que tem que se preocupar com a realização é o Rourke, é que ele sim vai realizar. Nós aqui, Franklin, não vai acontecer. E aí o Franklin ele tem que confrontar o quê? A maior insegurança dele. E se tudo que ele construiu, afinal, foi nada mais do que vazio? O nome na fachada da empresa, o prestígio acumulado ao longo dos anos, tudo isso que ele viveu uma vida inteira para fazer, não parece nada na frente da autenticidade do Rourke. Lembra que o Frankel construiu milhares de prédios, é reconhecido, é milionário. E aí uma menção do Rourke, que o Keating faz do Rourke, é como um golpe devastador nele. Então, o que que marca esse diálogo? Vamos parar para pensar aqui. De um lado, nós temos um homem que precisa desesperadamente de sentido, que é um Franco, que é o Franco. E do outro, nós temos alguém que não tem profundidade para oferecer, que é o Kitty. Então, o Franco, ele se mostra o quê? Ele é um personagem tragicamente humano. Alguém que buscou a vida inteira a validação externa. E no fim da vida dele, no fim da carreira dele, ele percebeu que isso nunca foi suficiente. E pela indiferença do Keating, o que fica na cabeça dele? Que dúvida que assombra o Franklin? E se tudo que eu tiver feito vai ser jogado fora? E se tudo que eu fiz não valeu nada, nem para mim, nem para os outros? Porque claramente para ele não valeu, né? Tanto que ele está buscando a validação, ele está buscando o reconhecimento de alguém. Que alguém diga para ele, no caso o Keating, não, parabéns, realmente foi maravilhoso, agora eu vou dar seguimento, eu tenho orgulho de fazer parte da Franklin, da antiga Franklin Hire, agora Franklin e Keating. Vou dar seguimento nesse teu grande trabalho, nesse teu trabalho de princípios. Não é isso que o Keating faz. Então isso gera mais uma crise existencial agora do pai da Dominique. E a gente vê então um lado humano do Franklin, que a gente não tinha visto. Um lado fraco, claro, mas um lado humano do Franklin que a gente desconhecia até o momento. Então, depois dessa troca, a, o Kit e a Dominique organizam o jantar do casamento. Chega o Franklin, o pai da esposa, o pai da noiva, né? E ele parabeniza a filha pelo casamento. Mas o tom é bem comedido. É, a gente vê que ele não fala como um pai orgulhoso, mesmo porque ele não tinha tido essa relação com a filha até então. Mas ele fala com um pouco de hesitação. Ele tenta procurar alguma coisa no rosto da filha. Porque ele sempre falava pro Keating que era muito difícil ah, conviver com a filha porque ele não sabia o que esperar. A única coisa que ele sabia dela que era sarcástica, debochada, né? E que isso marcava a presença dela. Só que quando ele olha para a cara da Dominique, o que que ele vê ali? Ele vê um tipo de paz triste, um silêncio que é quase conformidade, mas lucidez, né? E, e quando a Dominique olha para ele, ela vê que o pai não está em bons lençóis, que ele está se sentindo frágil. E ela beija, ela dá um beijo na cabeça dele, na testa dele. E a gente percebe, como a Rand coloca, que esse beijo ele dura um pouco mais do que o necessário.
E isso se torna um gesto maior do que palavras, né? E aí ele se sente exposto. Ele sente que ele está sendo, de certa forma, querendo ou não, julgado pela própria filha. Ele diz para ela: Você deve estar terrivelmente infeliz. E a Dominique, sem alterar o tom da voz, responde: Claro que não, pai. Como pode dizer uma coisa dessa? E essa resposta meio que desarma ele. Ele fica um pouco envergonhado, porque é pela primeira vez que ele é sincero, primeira vez que ele age como pai com a Dominique. Ele olha para a Dominique e diz assim: Mas que estranho, essa não parece a minha filha. Mas depois ele recua, ele diz assim: Perdão, foi uma estupidez minha. Realmente maravilhoso o que aconteceu. Então vocês percebem que mesmo nesse momento mais difícil para Dominique, ela ainda é a mais forte, por exemplo, na relação com o pai dela, na relação com o Keating, na relação com a Catherine, né? No caso, na comparação com a Catherine. Ela está fazendo isso sabendo por que ela está fazendo. Ela está passando pelo processo. E o pai dela, quando ele fala, você deve estar terrivelmente infeliz, ele não está reconhecendo, ele não está falando dela, ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele mesmo, porque em outros momentos o que está acontecendo com a Dominique seria alguma coisa pela qual ele estaria feliz como pai, não é? A minha filha está casando com um grande arquiteto, bem de vida. Só que ele vê tudo aquilo ali e ele vê que não tem nenhum tipo de verdade naquilo, que não é uma coisa para se orgulhar. E aquilo reflete direto a vida dele. Então, quem que está terrivelmente infeliz? É ele que está terrivelmente infeliz. Tanto que depois ele dá um passo atrás e diz assim: Não, realmente maravilhoso o que aconteceu. Então, por um momento, ele volta a ser aquele Franklin antigo, o Franklin do escritório da arquitetura, o Franklin do início do livro. Ele dá um passo atrás. Então, ele tenta ser verdadeiro, só que depois ele dá um passo atrás, ele sente vergonha. Vocês percebem que nos únicos momentos do livro inteiro que o Franklin ele consegue ser verdadeiro com a filha dele, ele consegue se abrir, ser vulnerável com a filha dele, ele não fica nem um minuto assim. Ele já retorna à fachada, ao que ele sempre foi. Então ele diz para o Keating na cena anterior que ele busca significado em tudo isso, mas é muito doloroso para ele verificar o que ele fez com a vida dele. E aí o que que ele vê a filha dele fazer também? Porque ele consegue ver que a Dominique não está super feliz. Não importa o que ela possa estar dizendo, usando com palavras, expressando com palavras. Ele sabe que ela não quer estar aí como pai. Ele sabe. Como todo pai e mãe sabe. Mas é o que está acontecendo nesse momento. Então a festa passa, a gente vê o Keating fazendo o quê? Ele vive normal, né? Aquele conflito silencioso. Externamente ele gosta da aprovação pública de todo mundo que está ali na festa, mas internamente ele continua com o peso da impotência dele. A Dominique, mais uma vez, não é uma conquista dele. Da mesma forma que a grande carreira de arquiteto não é uma conquista dele. A festa é um sucesso, muito boa, mas o sentimento de vitória nunca chega. O vazio dele só cresce, enquanto todo mundo está brindando, né? Passada a festa, chega a tão esperada noite de núpcias. E, e na hora
da consumação, parece que o Keating está interagindo com um cadáver, com um corpo imóvel, um corpo que não tem resposta nenhuma ao Keating. Ele achava que ao consumar o casamento ele teria algum poder sobre a Dominique, alguma sensação de posse com conexão. Mas o que que ele recebe em troca? Ele recebe impotência, um silêncio absoluto. Tanto que ele chega a falar, quando termina o ato, ele chama ela de maldita, né? Então ele sabe que de fato ele nunca vai ter acesso a Dominique de nenhuma forma. Que sensação horrível que Keating deve ter passado. E a Dominique também, né? Passada esta ótima noite de núpcias do Keating, o Keating convida o Tui para um jantar na casa dele, né? E, e o Keating, na presença do Tui, vocês vão ver cada vez mais, o Keating parece um cachorrinho. Ele fala demais, ele ri alto, ele tenta agradar, ele não sabe como agradar, né? E então fica no jogo de poder entre o Tu e a Dominique, tudo acontecendo, né? E na verdade, naquele ambiente, o Tu e o Kitty não representa nada, né? Não representa nada para nenhum deles. É só um boneco que está ali participando desse teatro, né, que está acontecendo. Então, como nós vimos no início do capítulo, lá do capítulo 13, o Rourke ele tem que pagar para fazer a reformulação, a reconstrução, na verdade, do Templo Stoddard. Então, os arquitetos que são selecionados, eles formam uma equipe para refazer o local. E quem escolhe esses arquitetos acaba sendo o TUI, né? Então ele escolhe o Peter Keating, o Gordon Prescott, o Eric Knight e o Gus Webb. Os piores, todos que tinham empregado o Rourke em certo momento, né? Ou desprezado a obra dele. E o objetivo era justamente subverter por completo o significado original da obra do Rourke. Vocês podem ver isso no último parágrafo da página 502. Então, cada um ele tinha, parecia uma missão. Eles tinham que trazer uma faceta da arquitetura contemporânea que, dentro do contexto do romance, significava essa mediocridade e esse conformismo estético. Então, o Prescott trazia o academicismo pomposo, o Knight a superficialidade técnica, o Keating a ambição sem identidade e o Gus Webb a anarquia, o desrespeito por qualquer tradição, né? O niilismo arquitetônico, a gente poderia chamar. Então, toda essa combinação, né, de arquitetos servia ao plano do Tui de transformar aquele edifício em um manifesto de mediocridade e caos. Eles formam uma equipe para destruir a obra do Rourke. Então, o capítulo ele continua falando um pouco das reuniões que eram organizadas ali no escritório do Kitty. Então, o resultado final foi, foi a confusão que eles tinham pensado. Pórticos dóricos, pináculos góticos, ornamentações cubistas. Então, o que tinha ficado era como aquela montagem de primeira série, quando eles davam os recortes das revistas para montar um mural. Era um monte de coisas sem conexão, um monte de estilos sem unidade,
uma monstruosidade, né? Então era algo, eles tinham cumprido com o objetivo, que era tornar o templo Stoddard num símbolo grotesco da destruição da visão do Rourke. Então é isso que fica, é isso que se torna o grande templo à alma humana. O quê? No que ele se torna? Um símbolo grotesco da destruição da visão original, da visão ideal, heróica do Rourke. Alguma pergunta, pessoal? Dei uma fechadinha aqui na câmera. Perfeito. Então, depois que o prédio está pronto, chegam os primeiros moradores desse lar, né? Que são as crianças. E aquelas crianças que são selecionadas, elas são as crianças que têm menos esperança no mundo. É só aquelas crianças perdidas, né? Sem capacidade de recuperação. Tanto que a Rand traz que elas carregam um olhar de morte, um olhar de apatia absoluta. Elas não têm nenhuma conexão com aquele local. É como transferir um monte de animais por um quartinho, né? Apesar do lugar ter área de recreação, educação, aquelas crianças que foram jogadas naquele lugar, elas não têm nenhuma vinculação emocional com aquele lugar, né? Elas têm um lar, entre aspas, que não completa a vida delas. Elas estão nesse lugar, mas elas não se sentem parte desse lugar, que é um valor a que o Rourke sempre defendeu, né? Que a forma segue a função. Então eu transformo um templo que não tinha nada a ver com crianças, eu destruo ele, faço uma monstruosidade, jogo um monte de crianças naquele lugar, coloco dois, três pula-pula, uns brinquedos e chamo e digo para as crianças: aqui que vocês vão morar, esse é o lar de vocês. E por isso que a gente vê um olhar de morte. Aquele lugar não tem identidade para ser um templo, para ser um lar para as crianças. Não era essa a função, não era essa a identidade da obra. A original, a essência dela que o Rourke fala. Não era esse arremedo. E logo essas crianças que moram ali não tem nenhuma vinculação, né? E aí a Rand conta que as crianças dos cortiços vizinhos, nas noites quentes, elas invadiam o parquinho ali que existia, né? E elas olhavam para tudo, para toda aquela estrutura com os olhos iluminados, porque era uma coisa diferente, era bonita. E essas crianças que vinham desses lugares pobres, que tu poderia dizer, não, elas são famintas, elas são sujas, são pessoas que são crianças teoricamente que não tiveram acesso, são meio burrinhas e tudo mais. Elas trazem vida àquele lugar. Elas são ágeis, pequenas, mas elas são cheias de vida, curiosidade, inteligência. Só que elas são expulsas daí, essas crianças mais pobres que invadem o local. Elas são expulsas pelas zeladoras, né? Chamam elas de bandidinhos. Então, tudo que poderia representar energia, curiosidade, inteligência, é expulso desse lugar. Tudo que diz respeito ao ideal, à vida, à busca de valores, que poderia ser, de certa forma, representado por essas crianças ali dos vilarejos próximos, dos cortiços vizinhos, elas não podem ficar ali. Elas não podem interagir com a letargia das crianças que estão ali. Elas não podem ser uma fonte de inspiração para essas crianças. Não pode ter contato. A vida não pode permanecer ali dentro daquele local. Não é o local para ela. Esse novo templo Stoddard, esse lar é o lar da morte. É tudo ao contrário
do que o Rock queria, do que o Rock sempre quis. Então fica a mensagem bem clara do que o Tui planeja para, do que o Tui planejou para esse lugar. O lar não foi criado para promover regeneração ou felicidade, mas para manter uma estrutura institucional de controle e sofrimento. Então esse prédio ele não abriga a esperança, mas a negação do espírito humano. Isso virou uma política institucional do lugar, né? E adivinha quem que fica representante da parte de terapia ocupacional desse lugar? Quem que vocês acham que volta no capítulo 15? A nossa conhecida Catherine, né? Ela sai daquele trabalho de assistente social, né? Então, aquela idealista e que em busca de sentido assume o comando da terapia ocupacional no lar Stoddard. Ela é a pessoa perfeita para esse lugar, né? Ela chega a se mudar para lá. Ela entende isso como uma missão sagrada. Então, ela já saiu do ela já entrou num outro nível de altruísmo, né? Ela se torna dogmática, ela se torna como se fosse um militar, seca, autoritária. Então, aquela Catherine da esperança de casamento e de revolta contra o seu tio, ela não existe mais. Tanto que ela fala que o trabalho dela não é caridade, mas uma retomada da humanidade. Essa nova Catherine, essa nova Catherine 100% altruísta, full velocidade total. Então, essa retórica dela é mais uma desculpa, né? Mais uma fachada. É uma tentativa de justificar essa renúncia total a uma causa cuja eficácia é, no mínimo, questionável. É full power altruism, exatamente, Daniel. Então, a devoção que ela diz ter por esses resultados com as crianças é, na verdade, só uma desculpa para manter viva a ilusão de que agora sim a vida dela tem propósito. Agora sim a vida dela tem propósito. No livro tem a história, né? Ela chama, a parte que ela mais gosta, ela chama de período criativo, né? E ela desenvolve um trabalho com as crianças e essas crianças trabalham com esses materiais para criar coisas. E o maior triunfo dela é a criação de uma criança chamada Jack, que ela cria um cachorro com pintas azuis e 5 pernas, né? Essa escultura que foi colocada na parede, feita por essa Jack, ela é considerada, a Catherine considera como maior conquista dela. A maior conquista dela é a imagem de um cachorro com pintas azuis e 5 pernas. Olha a aberração que virou a vida dela. Ela é o cachorro com 5 pernas. É literalmente uma obra disfuncional, como o Daniel coloca. Veja bem no que se transformou a Catherine. Ela se transformou de uma pessoa praticamente sem esperança em uma literal aberração, a um produto verdadeiro do altruísmo. Enquanto as reformas são feitas, né, a reconstrução foi feita, e eu quero que vocês se lembrem disso. Quem que comprou a estátua da Dominique? Quem compra a estátua é o Tui. Aí vocês vão pensar, mas para que que ele quer uma estátua da Dominique? O que que ele quer fazer com essa estátua? Ele gosta de arte? É um apreciador da boa arte? Da arte do ideal? Da perfeição? Só que na verdade o Tui está enganando a gente?
E na verdade ele é um grande admirador do Rourke? Será que é isso? Não sei. Lembrem muito bem que quem comprou a estátua foi o Tui. Vamos ver se isso tem sentido. Então, como eu comentei lá no início, é, o Rourke ele passa dentro do contexto da obra. Nós estamos passando pela década de 30 e 40, né? Se fosse uma obra real, né? E então o ambiente econômico está muito ruim, né? E ele é obrigado a aceitar vários trabalhinhos, até erguer parede, reorganizar encanamento. Ele tem que voltar a fazer aqueles trabalhos mais brutos, né? Mas ele não se sente indigno de fazer trabalhos assim, né? Da mesma forma que como ele foi na pedreira, ele agora volta, entre aspas, para a pedreira. Ele volta para trabalhos não daquele tipo físico, né? Mas trabalhos mais brutos de arquiteto, coisas abaixo da capacidade de inovação dele, né? E, e nesse momento ele acaba, nessas épocas mais difíceis, ele, ele até ajuda a sustentar o Mallory, né? Porque ele quer que o Mallory continue produzindo, né? Ele quer que o Mallory continue fazendo a sua arte, e com um pouco de dinheiro que ele tem, ele consegue sustentar e também pagar o tempo do Mallory, né? Para que ele possa continuar fazendo o que ele sabe fazer, né? Esse que é o trabalho criativo, né? Que é as esculturas e as outras obras de arte. Então, tanto que ele diz que isso é um luxo para ele, que ele não está fazendo isso pelo Mallory. Então ele sente, ele fala isso. Sinto que me devo alguns luxos, então estou simplesmente comprando a coisa mais valiosa que pode ser comprada, o seu tempo. Então para ele é um luxo moral poder ajudar o seu amigo também, né? Além de ser um amigo dele, ele vê que é a única forma nesse momento de crise de seguir investindo naquilo que ele mais valoriza, que é justamente a integridade do criador. Como ele não está podendo construir os seus prédios, né? Não tem tanto trabalho nessa área, pelo menos alguém está fazendo isso, né? Dentro dos seus limites. Então, quando termina o Templo Stoddard, totalmente, o Rourke visita numa noite fria uma noite fria de novembro, né? Do inverno. Então, ele passa por tudo, né? Ele visita os jardins do lar, ele vê o edifício, que ainda tinha alguns traços do que ele tinha planejado, e ele conseguia ver na cabeça dele a estrutura original, só que tinha sido como coberto de adições e ornamentos desnecessários, né? Então, ele vê aquele monstro que agora é o que ele construiu, né? Então, ele vê o que tinha sido feito, né? Essa sabotagem. E ele entende isso. Ele entende, ele está diante de uma grande perversão, né? É um ato de guerra isso, é um ato de guerra estética. É uma tentativa consciente, como de fato é, né? De destruir o significado da criação dele, mas ele não se curva. Como a gente falou, ele não se curva. E nesses momentos a gente vê que o Rourke ele sente, ele não é um robô. Ele está triste, né? Isso não fica claro, ele não demonstra isso, mas a gente sabe que existe um peso emocional para isso tudo. E aí quem aparece, né? Com quem ele se encontra na frente do templo? Com o Tui, né? E o Tui não perde tempo, ele já chega com força total. Ele olha para ele e pensa: o que você pensa de mim?
Então, o que que o Tui quer? Ele quer uma opinião ou ele quer um reconhecimento? Não se esqueçam que o Tui, ele é o mestre do Keating. Ele é o mestre de tantos outros homens de segunda mão. Ele também precisa do reconhecimento. A indiferença é terrível para ele, é pior do que o ódio. E o Rourke responde como? Mas eu não penso em você. Então, essa é uma resposta, é uma declaração filosófica, né? É o Rourke no seu melhor. Ele não entra no jogo do Tui. Ele não se deixa dominar. E essa frase é devastadora para o Tui porque a invalidação é total. Se o objetivo dele é destruir a alma do Rourke, ele fracassa da pior forma possível. Ele vê que o Rourke é imune, que ele não odeia, ele não responde, ele não pensa nele, ele não chega nem a passar pela cabeça dele a existência do Tui. Né? E o capítulo 15 termina com um momento difícil, é um momento difícil profissionalmente para o Rourke, pessoalmente para o Rourke também, ele perde, pelo menos temporariamente, a mulher que ele ama. Ele está com grandes dificuldades financeiras, ele é obrigado a fechar o local, né? A fechar o seu escritório. Então é um final de parte 2 que a gente não sabe muito bem se tem um vencedor. O Keating é um vencedor, a Dominique vence, o Tui vence. Existe um vencedor claro nesse final da parte 2. Existem sim algumas vitórias aqui e ali, né? Isso sim. Mas existe um vencedor claro, mesmo se você estivesse torcendo para o Tui, será que ele venceu? É uma pergunta interessante. Você se lembra que até quando ele chega, ele conversa com ele conversa com o guarda ali do local e o guarda traz a imagem ele fala que seu Rourke, eu também já perdi um filho. Eu também já perdi um filho. Pro Rourke, o que acontece com o Temple Stoddard, você se lembra o cachorro de 5 patas? É um, o Rourke, ele perde um filho com o Temple Stoddard. O filho dele vira uma aberração, né? Ele perde um filho. Então esse final da parte 2 ele é um final, inclusive, que muitas pessoas que estão lendo o romance, tem muitas pessoas que acabam parando de ler o livro justamente por isso, né? Porque é um final muito complicado. Parte 2 termina, como o Daniel comenta, com todo mundo perdendo. O Léo traz aqui também essa parte final ali, que achou muito interessante, que me arrepiei com a resposta do Rourke. É justamente isso, né? Porque o Tui, ele se dedica toda a sua vida a tentar controlar os outros, a influenciar. Ele destrói a alma da Catherine. Isso é uma vitória para ele? Não sei até que ponto. A Catherine nunca.
nunca foi inimiga dele. Foi um teste, foi como um rato de laboratório com que ele brincou. O Kitten, o Kitten é um outro animal de estimação do Tui, como a gente vai ver mais de agora em diante. Teve alguns lapsos, alguns lampejos de insights, mas também não fez nada a respeito e tampouco está feliz nesse momento, né? Em nenhum sentido, mesmo aquilo que ele dizia que ele queria, né? Ele conseguiu, mas também não deixa ele feliz. O Rourke está sem trabalho, a grande obra que ele fez foi desvirtuada. O Tui não consegue o objetivo tampouco de quebrar o Rourke, de conseguir manipular o Rourke de alguma forma, na cena final do capítulo 15. Então, realmente é um final de capítulo para a gente refletir. O início da parte 3, ela meio que deixa de lado esses personagens um pouco, para nós conhecermos então quem é o Ainand, né? Quem é o personagem Ainand. Então, pessoal, convido vocês a estarem comigo também na quinta que vem, para nós conhecermos quem é este personagem Wynand. Quinta que vem é feriado, mas nós vamos fazer a nossa aula normal, tanto quarta como quinta-feira, né, para nós não ficarmos atrás no calendário. Então, agradeço a presença de todos. Se alguém tem mais alguma pergunta, pode fazer. Já vou parando a gravação nesse momento.